Olá, muito boa noite, meus autores, autoras, leitores, leitoras do meu Brasil. Estamos começando aqui mais um Liveratura, esse projeto onde a gente entrevista escritores de todos os cantos desse país com o objetivo de propagar histórias e experiências. Hoje eu vou conversar com uma catarinense, a Sandra Nebelung, que é autora de 2 livros infantis, O Amor Mora Aqui e Distração Não é Bicho-Papão. E eu vou conversar com ela daqui a pouquinho, esperar ela entrar. Olá, Miguel, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Liveratura. Hoje eu vou conversar com a Sandra Nebelung, aguardando ela entrar aqui na live para convidá-la. E Raik, tudo bem? Beleza? Temos que regravar a nossa live, não esqueci não. A gente está numa correria aqui, mas vamos lá. Uma hora a Sandra já está na área, eu vou convidá-la aqui. Cadê você, Sandra? Vamos lá. Olá, Dilma, tudo bem? Oi, muito Oi, boa noite. boa Tudo bem? noite. Tudo, olha a diferença entre nós, você de manga curta? Tá frio em Floripa? Ainda não, mas dizem que vai nevar essa noite, não em Floripa, né? Em São Joaquim, aqui perto, parece que vai nevar essa noite, então o vento já está bem frio. E a gente já se prepara mesmo dentro de casa, porque a coisa é feia quando vem neve, né? Aí já nevou, né? Em Florianópolis não nevou? Não, chegou a nevar numa montanha aqui em Palhoça, aqui perto, mas em Florianópolis, que eu tenho informação, olha, acho que não, né? Só se foi um evento assim muito histórico, isolado, mas aqui não, o nível do mar é difícil, né? Mas enfim, mesmo nevando em São Joaquim, a gente sente o frio, chega bem pertinho. Eu vi uma foto uma vez, mas era a montanha atrás mesmo. Era Floripa, assim. Era lá em Palhoça, era o Cambirela, isso. A gente vê aqui da ilha uma montanha muito visível a partir do lado aqui leste, então dava para ver o Monte Nevado, coisa mais linda. Mas passou, Ainda bem que passou. Ainda bem que passou. passou. Ô, gente, deixa o pessoal entrar aqui. Enquanto isso, eu vou me apresentando, depois a Sandra se apresenta. Bom, para quem não me Sim. conhece, meu nome é Odi Saulo, eu sou escritor, tenho 27 livros publicados, todos eles autopublicados. Sou editor também na Casa do Escritor, que é uma presta consultoria e serviço para autores independentes. Desde 2015 aí, a gente já ajudou quase 70 autores, mais de 100 livros, né? Autores que repetem. A Sandra é uma que fez um livrinho bacana com a gente, né? A gente vai falar dele daqui a pouco. E também tenho cursos online na área de escrita criativa, escrita analítica e marketing literário, que são o Lance um Livro, voltado para autores de ficção, de não ficção, Os Segredos do Best-Seller, sobre marketing, e o Amazon para escritores, que é voltado um mergulho nas ferramentas promocionais da maior livraria do mundo. E também tem o Escrever Transforma, né, para quem quer desenvolver o hábito da escrita e se conhecer melhor também. A escrita é um excelente caminho para você se autoconhecer, tá bom? Eu estou aqui conversando dentro desse projeto Liveratura, né, que toda semana, às terças-feiras, a gente conversa com o autor. Hoje eu converso com a Sandra Nebelung. Nebelung é alemão, é isso? Apresente-se para a gente, você fala. É alemão. Então, primeiramente queria te agradecer essa ótima oportunidade, né, de conversar sobre literatura, de divulgar o trabalho que a gente faz e também de enaltecer esse teu empreendedorismo literário, porque eu acho que ter ideias, ter projetos, ter sonhos é mais fácil do que materializá-los, né? E você não só torna realidade os seus projetos, como ajuda outras pessoas a viabilizar os seus, né? Então eu acho que isso é um talento incrível, eu admiro demais e te tenho como um exemplo, assim, como um líder nesse mercado literário e é muito gratificante trabalhar contigo. Eu que Bom, agradeço. então, Para mim, vou mim me é um privilégio. apresentar. Desculpa, te cortei.
Para mim é um privilégio trabalhar com você, com tantas experiências, tantas histórias bonitas que tem cercado a história da Casa do Escritor. Muito, muito legal mesmo ter contato com tanta experiência e tanta coisa bonita. Isso. E conte pra gente quem é Sandra Nemerum. Bom, eu acho que eu vou fazer um compiladinho assim da minha trajetória, que eu acho que explica muito sobre a minha essência, sobre o meu trabalho, né? E um material que eu acho bem significativo, que eu encontrei esses tempos aí de pandemia, eu reencontrei, na verdade, assim, essa coisa de ficar muito tempo dentro de casa, a gente vai mexendo em armário e acaba topando com coisas que estavam há muito esquecidas. E aí eu encontrei, e aí eu pensei, nossa, isso é um instrumento legal para iniciar uma apresentação. Um caderno, um diário, que eu iniciei ele quando eu tinha 11 anos. E quando eu abri e olhei, meu Deus, o que mesmo eu anotava no meu diário quando eu tinha 11 anos? E já na primeira página eu relato o que na época era top de linha para mim, que era o último capítulo da novela que eu estava assistindo naquele ano. Então esse diário traz um relato meu sobre o último capítulo de Selva de Pedra, Roda de Fogo e Tieta, que foram as novelas que eu dei um jeito de assistir, meio porque meus pais meio que não deixavam, eu tinha 11, 12 anos, né? Mas eu ficava na sala ao lado, meio que escutando, e a gente tinha um combinado que o último capítulo eles iam me deixar assistir, porque aquilo realmente tinha uma importância na minha vida, assim, enorme. Aquelas pessoas, aqueles personagens faziam parte da minha história, eu precisava me despedir deles, e também registrar no meu diário o que tinha acontecido naquela história, qual era o clímax do fechamento da história. Tem uns capítulos que eu dediquei a uma espécie de ficha técnica, eu anotava todos os personagens da novela. Então, assim, eu acho que ali já apareceu muito da minha essência, né, que era contar histórias, aprender a contar histórias e me envolver com histórias e com ficção. Bom, aí fui crescendo, novela aqui, novela lá, parará, aí faculdade, bom, poderia ter ficado em Blumenau fazendo letras, né, mas eu entendi que eu não queria só aprender a escrever, eu precisava de repertório de vida. Então, eu pensei, não, jornalismo eu acho que é mais interessante para mim, para abrir a mente. Aí eu vim para Floripa, não tinha jornalismo em Blumenau, né, o que foi interessante, né, porque me tirou do conforto, da zona de conforto e me levou para um ambiente totalmente diferente, pessoas diferentes. E, de fato, o jornalismo abriu o meu universo, assim, porque eu tinha que aprender a lidar com várias formas de comunicação, várias ferramentas diferentes, vários assuntos diferentes, e foi um curso sensacional. Tanto que quando eu me formei, eu logo comecei a trabalhar como repórter na área de política, num jornal aqui em Floripa que chamava O Estado, não existe mais, era o mais antigo, inclusive o slogan dele era o mais antigo, e... Bom, eu trabalhava na área de política, eu não entendia absolutamente nada de política, não conhecia partido, sigla, assim. Nossa, era um universo totalmente desconhecido. E eu nunca me esqueço que eu fui cobrir um evento onde estavam presentes várias personalidades do cenário político local, e eu não conhecia aquelas pessoas, e algum assessor me passou o nome de quem estava presente, eu fui anotando. E eu não sei se ele se confundiu, ou ele meio que quis pregar uma peça, ele me passou o nome de uma figura que já tinha morrido há muito tempo. E eu não sabia. E eu fiz a matéria, estavam presentes fulano, fulano, fulano e fulano. E aí eu lembro que no dia seguinte eu cheguei no jornal, o editor me disse assim, Sandra, você também psicografa? Eu disse, como assim? Não, aquele cara já está morto há décadas, né? Então foi um aprendizado profundo, digamos assim, mas muito importante. E logo... Desculpa? Mas foi uma pegadinha, né, que fizeram com você. Provavelmente, que também é um aprendizado, né? E logo depois, a Gazeta Mercantil abriu aqui em Florianópolis uma sucursal.
eles tinham na época um caderno especial região sul, e aí abriram uma sucursal em Florianópolis, e eu não lembro bem como é que eu fui parar lá, mas eu fui parar lá, e aí era economia que eu também não manjava, mas a Gazeta, não sei, bom, também já foi extinto, mas era um jornal sem fotos, né, o que é inimaginável hoje em dia, um jornal sem fotos, mas a Gazeta era. Então tinha aqueles tijolões de texto, no máximo tinha uma ilustração em bico de pena do entrevistado, a gente tinha que escrever muito, então eu tive que aprender muito sobre economia para fazer aqueles textos renderem e preencher as páginas, porque não ia ter foto. Na melhor das hipóteses ia entrar um anúncio, mas a Gazeta também não era um jornal de muito anúncio, né? Então foi uma escola, assim, sensacional para aprender a escrever. Ao mesmo tempo, aquilo foi me dando assim uma saturação de realidade, porque era muita crise, era o dólar, era a economia assim, em decadência, e aí tinha o jogo político ainda, e aquilo assim, eu pensei, gente, tava com saudade lá da Selva de Pedra, da Tieta, assim, da ficção, né? Eu pensei, como é que eu tenho que dar uma ajustada na minha rota de escritora. Eu perguntasse, o que levou uma jornalista a entrar no universo da literatura infantil? Pois é, e foi o meu próximo passo. Quando eu senti que eu estava muito na não ficção, eu pensei em fazer um mestrado na área de literatura. Pensei, bom, vamos unir as duas coisas. E aí eu achei um curso assim sensacional que conciliava a literatura, ficção, não ficção, com roteiro para cinema, televisão e teatro. Bom, era em Los Angeles, era em inglês, foi extremamente difícil eu viabilizar a minha ida para lá por conta do idioma, enfim, pela distância, né? Mas eu achei que o currículo era tão diferente, na época não se falava ainda em escrita criativa no Brasil, mas o enfoque desse mestrado era já a escrita criativa, né? Eu pensei, não, eu acho que é por aí que eu vou construir, então, uma carreira literária. E passei 2 anos, então, nesse mestrado, e eu acho que a minha carreira se divide como Cristo, assim, antes de Los Angeles e depois de Los Angeles, porque me deu uma bagagem sobre literatura, embora o meu inglês fosse muito fraco, eu não tinha vocabulário, eu acabei migrando para a concentração do curso para roteiro, porque eu dava conta de fazer roteiro com diálogos, né, e aí o inglês era mais tranquilo de escrever, enquanto ensaios, contos, romances, eu realmente não tinha vocabulário para dar conta daquilo, mas eu aprendi muito, assim, era um curso extremamente prático, eu tinha que escrever demais, eu tinha que criticar os textos dos colegas, então não tinha saída. Você, depois de 2 anos, saía de lá com uma bagagem bem legal. Bom, aí eu voltei para o Brasil e comecei a direcionar essa minha carreira para ficção, né? Comecei trabalhando com cinema, ao mesmo tempo comecei a trabalhar com literatura, fazendo trabalhos como ghostwriter, comecei a trabalhar também com comunicação corporativa e ampliei o meu leque de atuação literária bastante, até que eu resolvi dar uma parada e casar, ter minha filha, e então dar um passo um pouco diferente na minha vida. Bom, agora eu vou parar um pouco, eu acho que eu estudei bastante, trabalhei bastante, experimentei muita coisa, e vou diminuir um pouco o ritmo e cuidar da minha família. Mas esse diminuir um pouco o ritmo sempre é difícil quando a gente está acostumado a produzir, né? Eu sempre escrevi demais, assim, aquilo faz parte do... É tipo o ar que eu respiro, eu não consegui diminuir muito o ritmo. Mas eu consegui conciliar com a família, com os cuidados, com a maternidade, a carreira de escritora, porque eu posso fazer em casa, eu posso... usar o tempo a meu favor, né? Eu não tenho uma pressão necessariamente
de entregar um livro mês que vem, enfim, eu tenho uma mobilidade muito mais palpável para trabalhar hoje em dia com literatura. Então eu achei que essa fase da vida era perfeita para dar espaço, então, no sentido de começar uma carreira literária. Aí eu deixei tudo um pouquinho de lado, os roteiros, a comunicação corporativa, e passei a focar, então, na literatura. Infantil, porque o meu foco era a família, a maternidade, e eu acho que é um clássico da literatura também essa questão de, me tornei mãe, né? É um clássico. Aí quando a gente se torna mãe, o teu olhar é outro, né? E o universo da minha filha sempre me encantou demais, assim, as brincadeiras, os livros, os filmes, eu acho muito rico. E acho que foi uma escolha bem feliz para mim, começar pela literatura infantil, sabe? Assim, nos seus 2 livros, você toca em temas que são delicados, né? Tipo, com pais separados, né? O TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e de uma maneira bem lúdica, assim. De onde veio essa inspiração e por que você decidiu seguir por esse caminho? Então, são 2 temas bem complexos. O primeiro, bom, eu vivencio esses 2 temas, né? Então, acho que a minha inspiração é a minha própria realidade. E, primeiro, com a separação, eu passei a focar muito na minha filha. Eu acho que os pais que se separam têm essa coisa de culpa, de medo, de que o filho vai sofrer as consequências, enfim, bate aquela insegurança, e eu passei a observar muito de perto a minha filha, também éramos só eu e ela em casa, eu passei a viver aquela realidade diferente e me preocupar, será que isso está refletindo nela de alguma forma? E também compartilhando essa situação com outras amigas que viviam a mesma realidade, também separadas, também passando por um processo de preocupação com os filhos, e eu vi que isso era um tema tabu, mas necessário, e que tem sempre uma saída para essas questões que parecem tão complicadas, e às vezes a melhor saída é compartilhar, né? Então eu percebi muitas mães vivenciando a mesma angústia que eu vivenciava e as crianças passando pelas mesmas questões que a minha filha passava. Então eu pensei, gente, vamos compartilhar isso. E busquei na literatura referências. Não encontrei com facilidade livros que conversassem com as crianças dentro daquela vivência prática que elas enfrentavam. Muitos traziam, às vezes, um olhar profissional sobre essa questão, ou um olhar de um adulto, ou um olhar impessoal, às vezes até tratando do assunto com um viés de dor, né? E eu quis criar uma história leve, porque eu acho que dá para ser leve, né? Então, eu busquei um narrador que não fosse nem um adulto, nem a criança, eu usei um personagem que era o animal de estimação. A história de um hamster, o Biju. Né? Que, então, a curiosidade, a gente tinha esse hamster. A gente tinha ele, era o Biju. De convivência com os pais separados, isso. Não é isso? Ele vai para casa de um, para casa de outro. Né? Isso. E aí o hamster conta o que ele observa com o olhar de um hamster. Né? Então, assim, não tinha peso naquilo, era o olhar do hamster, e a história também falava muito sobre o amor, né? E o amor, não a questão do amor romântico, ou tentar reduzir a amor pai, filho, mas o amor como uma questão de maturidade, né? Se a gente pensar que essa relação é para a vida toda, somos obrigados a encarar ela com maturidade. Então, eu criei a história pensando nisso, fazer com que minha filha e as outras crianças que passam pela mesma situação encontrassem num livrinho um personagem que vive a mesma história, ou uma história semelhante, e que consegue passar por isso aceitando essa realidade e percebendo que há ainda muito amor nessa relação e que vai ficar tudo bem. Eu acho que essa é a intenção.
E qual que é o feedback que você tem de pais e das crianças sobre o Amor Mora Aqui? Muito interessante porque crianças de pais casados falam para mim que a história é muito divertida, o que me surpreendeu muito, assim, né? Mas divertida. Então, prova para mim que ficou leve, né? Eles não entendem como uma coisa pesada ou um trauma. É uma história leve. Crianças de pais separados me deram retornos muito simpáticos sobre a história e algumas me disseram que ficaram muito pensativas, que eu também vejo como um feedback positivo, porque eu acho que a mensagem chegou para elas, sabe? Os pais me deram retornos muito gratificantes em relação ao amor. Eu acho que eles se tocaram dessa questão de que o amor tem que prevalecer, seja qual for a forma, mas esse sentimento tem que ser mais forte. E também tive vários feedbacks de professoras que usaram o livro em aula e gostaram da forma como o narrador conta, o narrador aborda, o narrador sendo um animalzinho de estimação. Eu acho que foi uma sacada que funcionou. Então, feedbacks muito legais. Que bom. É animado, né? São duas casas, né? Os meus também ficam nessa. Cada vez mais comum, né? E já no segundo livro, né, no Distração Não é Bicho-Papão, você aborda o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? A gente sabe, né, que isso não é uma doença, e sim uma condição, né? E que dicas que você daria para os pais, né, que percebem em seus filhos essa condição, né, que muitas vezes é taxada de desorganização, de distração, inquietação, e até outros nomes, né? É bastante complexo, assim, eu vivo isso também com a minha filha e é um caminho longo, porque como não ser distraído no mundo de hoje, né? Com tantas ferramentas, com tantas possibilidades, com tantas informações, com joguinhos. Eu vejo agora na pandemia, eu não consigo tirar o celular dela. A grande alegria é encontrar os amigos e aqueles joguinhos sensacionais. Eu também queria jogar aquilo, parece fantástico. Mas claro que são formas de interação com o mundo muito diferentes daquelas que nós experimentamos quando crianças, né? Então, como que os pais podem perceber sinais de que não é apenas uma questão comportamental ou uma questão de personalidade ou de caráter, e sim uma condição funcional ou um transtorno? Eu acredito, bom, primeiro, tem que perceber muito os seus filhos. A gente percebe quando tem alguma coisa além da conta. E em relação à distração, eu acho que há sinais muito claros quando a criança tem algum tipo de dificuldade na escola, algum tipo de dificuldade no processo de aprendizado, e também revela questões emocionais mais marcantes, por exemplo, se torna introspectiva, tem dificuldades de relacionamento, tem dificuldade de entrar numa brincadeira ou tem baixa autoestima. São sinais de que esse comportamento distraído não é apenas uma questão comportamental, pode ser uma questão funcional. E aí, quando pinta a dúvida, é ou não é, eu sempre recomendo, procure um profissional, procure uma psicóloga, psicopedagoga. Hoje é um assunto que está deixando de ser tabu porque está se tornando muito frequente. As escolas também estão tendo que aprender a lidar com esses alunos em sala de aula, com essas diferenças, e acolher as crianças que têm muitas vezes um ritmo diferente, mas não tem nenhum prejuízo cognitivo, é apenas um ritmo diferente de aprendizado ou uma questão emocional que pode ser trabalhada.
Então, eu acho que quando os pais percebem que a criança está dando sinais, eles têm que procurar uma ajuda de um profissional da área. E as soluções são diversas. Tem crianças que têm um grande impacto a partir do momento que fazem, por exemplo, um quadro com organização das rotinas diárias. Isso já causa uma mudança na vida dela. Tem crianças que precisam de um acompanhamento de uma psicopedagoga, às vezes são questões de aprendizado que ela tem que trabalhar, desenvolver suas próprias estratégias. Tem crianças que precisam de medicação, que não dão conta de superar essa questão da desatenção. Cada caso é um caso, mas eu acho que o primeiro passo é desmistificar o assunto, perceber, aceitar e aí procurar uma ajuda especializada. Assim, uma coisa que eu percebi assim, quando eu comecei a escrever sobre escrita, né, muitos outros autores começaram a perguntar coisas. Você recebe muitas perguntas de pais, né, sobre o seu tema, mesmo você sendo jornalista, você tem... Recebo perguntas, eu participo de grupos e, assim, é um pouco complicado, às vezes, eu não me coloco muito nessa posição de responder, porque eu acho que eu não sou especialista nesses assuntos que são, de fato, complexos. Mas, claro, eu dou uma opinião, eu recomendo a profissionais que entendem do assunto, que a minha especialidade é escrever aquela história, mas não necessariamente eu entendo tão a fundo para me sentir confortável de orientar um pai ou uma criança, mas eu participo com as minhas experiências pessoais, porque eu tive que pesquisar muito também para fazer esse segundo livro, né? Primeiro também, mas o primeiro é mais pessoal do que o segundo trata de uma condição de saúde, de transtorno, que pode ser bastante sério, né? Então eu tive que pesquisar muito, e essas fontes eu compartilho, mas eu procuro sempre direcionar para um profissional da área, porque eu acho que é uma grande responsabilidade. E tanto é que esse segundo livro, eu também fiz com enfoque no leitor infantil, porque eu percebi que não havia muitas opções de obras que conversassem com essas crianças que sofrem de distração, né? Não havia personagens distraídos, fáceis de encontrar na literatura infantil. Eu achei que tinha essa lacuna no mercado e entrei com essa proposta para conversar com as crianças. Tem bastante material para orientar os pais, bastante material científico a respeito, mas e a criança? Eu acho tão importante essa identificação da criança com o personagem. Foi a minha intenção com esses 2 livros, sabe? Gerar identificação. Diz uma coisa, como é que você, assim, é uma coisa que gera muita curiosidade, assim, para quem está querendo escrever um livro infantil, assim, você terminou o livro, aí você contratou um ilustrador, uma ilustradora, né? Como é que é esse processo de troca de vocês? Como é que você decidiu por um traço? Como é que foi essa escolha? É muito legal falar sobre isso, até anotei na minha colinha, eu fiz uma colinha, anotei o nome das minhas ilustradoras, que são super importantes, né, nesse trabalho. No primeiro livro, a ilustradora foi a Verônica Fukuda. Eu editei o primeiro livro com a editora Cuca Fresca, que é especializada nesse segmento de literatura infantil, e a Marta Martins, que é coordenadora dessa editora, ela tinha algumas opções de profissionais que trabalham com ilustração, e ela elencou entre eles a Verônica, pelo traço dela, pela experiência que ela tinha já com literatura infantil, e eu gostei muito da ilustração, eu acho que complementou a história que eu queria contar, se encaixou com o astral daquela história, e é claro, e foi um processo de muita troca, né? O que ilustrar? O que é mais importante nessa passagem para a gente tornar visual? O que vai atrair mais o olhar do leitor, da criança? Eu tinha o hamster naquela história, então ele era assim...
o personagem principal, ficou a coisa mais bonitinha e era muito atraente, né, visualmente falando. Ele é pequeno, então, botar o foco para baixo, né? Você tem pai, tem filho e tem um hamster lá pequenininho. Tem um hamsterzinho ali pequenininho. Cenário, né? Mas ficaram lindas, dos dois livros, eu acho lindas as ilustrações dos seus livros. Ficou muito legal. E o segundo livro, que aí fizemos juntos, né, eu com a Casa do Escritor, a Dani Souto, que é parceira de trabalho há anos, já trabalhamos juntas em outros carnavais, ela também captou brilhantemente o astral da história que eu queria contar, o astral do personagem da historinha, que é o Eduardo, que é o menino distraído, e fez um trabalho belíssimo também, que combinou muito com a proposta de trazer esse assunto à tona. E eu recebo feedback muito positivo do livro, também por conta das ilustrações da Dani. Você tem eles impressos para mostrar? Como? Você tem eles impressos aí para mostrar? Tenho. Como é bom estar em casa, né? Tá tudo à mão. Esse é o segundo, Distração Não é Bicho Papão, que tem as ilustrações da Dani. Aqui é um exemplo. É a Distração e o Eduardo, de mãos dadas. Enfim, foi um trabalho brilhante. E O Amor Mora Aqui, da Verônica Fukuda, com o hamster e o João, que é o personagem principal. Deixa eu pegar um hamsterzinho, A Casa do Pai. Muito legal, muito bacana. E sempre muita troca, né, Eudes, nessa questão da ilustração, o hamster surfando. Muita troca, muito retrabalho também, né, das ilustradoras, assim, então não é um processo rápido, simples, eu acho que tem que achar uma comunhão entre o texto e a ilustração, e isso exige bastante troca. Mas com as duas eu tive isso e foi sensacional. Foi uma experiência muito interessante. Muito legal. Agora, você também escreveu o roteiro de um filme, né, que eu sei, né, junto com a Tânia Lamarca, né, a antropóloga. Essa também é uma história bem legal. É um filme bem ligado à sua terra, né, Florianópolis. Isso. Como é que foi? Conta pra gente como é que foi essa experiência. Olha, foi muito legal. A antropóloga aconteceu assim. O Zeca Pires é um cineasta muito conhecido aqui em Florianópolis, em Santa Catarina. Ele tinha um argumento pronto do Tabajara Ruas, que é um cineasta gaúcho, bastante conhecido também. Eles tinham vencido um edital com aquele argumento e iam então produzir um longa-metragem. Mas o Tabajara estava envolvido em outros projetos bastante grandiosos, ele não conseguiria fazer aquele roteiro. Aí o Zeca procurou a Tânia Lamarca, que durante muito tempo viveu no Rio de Janeiro, mas tinha recentemente se mudado para Florianópolis, e eu, por um acaso desses da vida, tinha cruzado com ela, que era uma figura mais conhecida, num supermercado aqui em Florianópolis, e me apresentei para ela, disse, Tânia, você é cineasta, eu sou roteirista, tá aqui meu cartãozinho, parará, parará. E quando o Zeca convidou a Tânia para produzir o roteiro do filme Antropóloga, ela precisava de um roteirista. Mas assim, questão de uma semana, ela me ligou e passamos a trabalhar juntas nesse projeto, que conta a história de uma antropóloga que vem de Portugal, dos Açores, fazer uma pesquisa em Florianópolis de etnobotânica, e ela então aluga uma casa na Costa da Lagoa, que é um reduto açoriano aqui de Florianópolis, muito pitoresco, que a gente só consegue chegar por barco ou por uma trilha na mata. Então, assim, tem toda aquela essência açoriana, ainda permanece lá quase que intocada. E
Então, na Costa da Lagoa, essa personagem entra em contato com as famosas benzedeiras, que usam as plantas para curar os males físicos e da alma, né? E aí entrou o misticismo da nossa Ilha da Magia, que diz a lenda que as bruxas viviam aqui. Antes dos habitantes chegarem, as bruxas faziam a festa, e até hoje quem vem morar em Floripa parece que tem que pedir licença para elas para levar uma vida harmoniosa por aqui. Mas, enfim, o fato é que essa pesquisadora, então, passa a acompanhar o trabalho de uma benzedeira em especial, o trabalho de cura dela com as plantas, e através desse trabalho, essa pesquisadora entra em contato com o universo sobrenatural e bruxólico de Florianópolis. Então, é uma história de suspense, que conta muito sobre as tradições açorianas e de Florianópolis, e foi um grande privilégio fazer esse trabalho. A Tânia tinha muita experiência de direção, e nós tínhamos, assim, formas de pensar muito diferentes, e a gente conseguiu se unir e se complementar nesse roteiro. Eu acho que ela era muito mais criativa do que eu, e eu era muito mais pragmática e técnica em relação a texto, só que ela me deu toda aquela base de direção, de enquadramento, de arte. Eu acho que eu era muito técnica e ela era bastante arte, então a gente conseguiu se unir. E aí eu tive o privilégio também isso foi 2007, 2008, e aí eu tive o privilégio de visitar o set, acompanhar as filmagens num lugar belíssimo e ver as frases que eu tinha criado, ver os atores falando aqueles diálogos que eu tinha criado. Isso é uma sensação extremamente gratificante. Foi, assim, um marco para mim também, sabe? Ver aquilo acontecendo, ver aquela ideia que estava no papel se tornando realidade, às vezes saía muito diferente daquilo que eu tinha imaginado. Então foi extremamente positiva essa experiência, sabe? Acompanhar de perto. E quais são os próximos projetos? Fala aí, conta pra gente. Então, aí agora, cada vez que eu vejo as tuas aulas e os teus novos livros, eu penso, Sandra, vamos fazer o terceiro, vamos lá. E eu tô realmente com o terceiro livro no forno, tá quase pulando o palitinho vermelho, não tem aquele negócio do tender lá que o palitinho tá quase palitinho, quase pronto, e coincidentemente tem muito a ver com esse universo da quarentena, da pandemia, mas a ideia é anterior a isso. Eu abordo o tema do uso do celular na infância, que eu acho que também está virando uma questão bastante complexa. Saúde pública. Total. E assim, qual é o limite? Não sei, né? Mas eu acho que a gente tem que chamar a atenção das crianças para o mundo real. O mundo que está ali fora, as relações que a gente tem que construir, alimentar, as brincadeiras que a gente não pode esquecer, o contato humano que é primordial, e agora nessa pandemia a gente percebe o quanto que faz falta, e que o celular não pode ser a primeira opção sempre. Então eu estou com esse terceiro livrinho com uma abordagem bem diferente também, com uma forma de gerar identificação também bem diferente, e não sei, vamos ver, eu já submeti esse livro em alguns concursos, não sei, agora é aquele trabalho de viabilizar, que tu conheces muito bem, viabilizar o sonho, né? Mas o sonho está pronto, quase. Sandra, conta pra gente como é que as pessoas podem adquirir o Amor Mora Aqui e o Distração Não É Bicho-Papão. Bom, os dois estão disponíveis na Amazon, né? A Distração Não É Bicho-Papão tem versão impressa e online,
E O Amor Mora Aqui tem versão impressa na Amazon e no site da editora Cuca Fresca, www.editoracucafresca.com.br, dá para adquirir o livro também. Essas são as principais formas. Maravilha. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Sandra aí, fiquem à vontade. Tá? Eu vejo os seus temas, eu gosto muito assim, porque eles realmente têm eles ajudam, né? A gente pega às vezes livros infantis que, sabe, que não tem um propósito, né? E eu vejo que você tem não só com um livro, mas com a sua obra, né, que já são 2, então está chegando ao 3º, que você tem um propósito, né, de falar de temas que são delicados e ao mesmo tempo de uma forma que construa, né, e acho isso muito bacana. Queria te parabenizar por esse trabalho, eu acho sensacional. Eu que te agradeço a força desde o início, né, que tu me acompanhas desde o primeiro, eu só tenho a te agradecer. E acho que é bem esse o meu objetivo, porque às vezes a gente escreve pra gente, né? Às vezes o escritor faz uma história para ele mesmo sem saber. E eu acho que, ok, ainda assim a gente tem que buscar conversar com o outro, buscar a identificação do outro também com aquela história. Então, acho que essa é a minha intenção com esses livros infantis. Eu percebo que as crianças ainda leem muito e são muito receptivas a essa identificação. Então, acho que essa é a minha linha. Você recebeu alguma crítica, assim, por exemplo, livro sobre separação, assim, a gente sabe que sempre tem as pessoas mais conservadoras. Tem, eu acho. É uma boa pergunta, até é interessante a gente contextualizar isso aqui, porque O Amor Mora Aqui, a editora Cuca Fresca trabalha muito com escolas, venda para escolas, né? Então, inclusive aí de Minas Gerais, muitas escolas compraram o livro para abordar esse tema. Por outro lado, outras escolas não quiseram trazer o tema separação para o universo escolar. Entendi. Né? Então, mostra que ainda realmente tem um tabu, ou de que a sociedade, de certa forma, não quer colocar o holofote a esse novo modelo familiar, pai, filho, ou mãe, filho. Então, acho que ainda existe talvez algum estranhamento a esses novos formatos, ou a questão do divórcio, separação. Então, foi um tema bastante aceito, mas em alguns segmentos, dependendo do posicionamento da escola, da direção da escola, esse tema não conseguiu entrar. Eu achei interessante isso. Eu pensei que... Bom, eu sabia que poderia acontecer, mas eu achei que as escolas estavam mais abertas a isso, mas algumas ainda não estão. Acho interessante observar, né, como acontece no mercado a aceitação. A Tatiana está dizendo aqui, quando eu me separei, os meus eram bem pequenos, a escola teve dificuldade de trabalhar o tema. Deve ser uma coisa bem comum, assim. Pois é. Pois é. Ô Sandra, e me diz uma coisa assim, para terminar a nossa live, né? Eu sempre deixo uma pergunta mais abrangente para você. Sim. Que é escritora, né, que é mãe. O que significa criar para você? Criar, para mim, acho que é transformar. É transformar, é ter a capacidade de transformar uma história em um livro, um objeto em arte, uma ideia num sentimento, ou até uma criança num cidadão, num adulto. Eu acho que tudo isso tem a ver com criar, gerar uma transformação. Essa é a minha visão. Muito bom. Eu queria, assim, agradecer imensamente a sua disponibilidade, seu papo, a sua conversa, que é sempre muito agradável, muito construtiva. Você é uma pessoa que traz, que eu vejo assim, eu não te conheço pessoalmente, né, só pelo trabalho online, né, à distância, né? Você carrega uma alegria, né, na sua vida, que é
que é uma coisa que eu acho importante para um mundo tão conturbado, tão cheio de notícias ruins, né, que a gente é bombardeado o dia inteiro com coisas, né, com coisas negativas, e a gente manter a alegria, né, diante desse cenário, né, sempre um sorriso. Sempre. Eu sei que é difícil, a gente não consegue fazer 100%, mas eu percebo que você é uma pessoa alto astral, bem para cima. Então, muito obrigado pelo seu trabalho, né, que é construtivo e vai ajudar muita gente, né, e por você ser assim também. Tá? Deixo você aí com as palavras finais da live. Nossa, eu que te agradeço esses elogios, fico muito feliz. Realmente não é fácil, não está fácil, mas eu acho que a gente tem que buscar na vida essa essência de amor, de alegria, de luz. Aqui a Lu está dizendo aqui, a Sandrinha suaviza a realidade. Ai, que linda! Quem falou isso? Nova ex-Lourdes. A Novaes, a Lourdes, colega de trabalho querida. Beijo, Novaes. Que linda. Não, mas assim, é um exercício constante e eu acho que quando a gente percebe a nossa essência, que talvez para mim o exercício de olhar o meu diário lá com a novela Selva de Pedra é um pouco disso, de voltar à minha essência, a gente acaba trilhando um caminho positivo na vida. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar, é o que eu venho buscando sempre na minha trajetória, estar fiel àquilo que eu acredito e aquilo que eu imagino que é a minha missão. Eu acho que todos nós temos uma, né? Então vamos tentar fazer ela da melhor forma possível. Talvez nesse momento é através da literatura infantil, e aí eu tento fazer o meu melhor. E, enfim, tem muito para aprender ainda, tem muito a trilhar, mas com esse tipo de feedback, com apoio de pessoas como tu, né, Eudes, eu acho que isso é extremamente positivo e nos estimula a seguir em frente. Eu sou extremamente agradecida pelo teu apoio desde o início. Eu agradeço. E pensar em transformar esses livros em animação também, séries. Né? Também. Já que tem um roteiro junto aí, né? Oh. Certo? Gente, eu agradeço também pela participação de todo mundo aí. A live fica gravada, né? Quem quiser depois acessar, fica gravada aqui no meu Instagram. E eu estou fazendo um processo de edição com o tempo de cada uma e colocando também no YouTube. Então, as lives de julho já tem 2 no YouTube e nesse processo mensal eu estou colocando todas essas lives também editadas no YouTube, tá? Então, quem quiser assistir, compartilhar, fica gravada, tá? E quem quiser, né, tiver interesse em conhecer meu trabalho também, é o de saulo.com. Eu acabei de lançar 2 planejadores, né, de livros, né, que são o fabuloso planejador de livros para autores de ficção, né, se você quer escrever uma história de ficção, um romance, uma fábula, um conto, uma novela, e também o fantástico planejador de livros para autores de não ficção, né? Se você quer escrever livros de negócio, autoajuda, livros técnicos, ou compartilhar seu conhecimento e sua experiência. Tá? Então, é só acessar aqui no meu Instagram e lá na biografia que tem um link para todos eles, para tudo isso, todo o trabalho, tá bom? Gente, muito obrigado, Sandra, muito obrigado de novo. Obrigada também, obrigada a você, obrigada a todo mundo que assistiu, de coração, obrigada. Até a próxima, tchau, tchau. Até, tchau.